Glória a Deus. Mais uma vez, saúdo os irmãos com a paz do Senhor. É muito bom estarmos aqui, na presença de Deus, na casa do Senhor, para junto aprendermos da sua palavra, né? Eu quero convidar os irmãos ainda em pé, para que junto possamos ler a palavra de Deus no versículo que foi proposto para esse estudo, irmãos. E enquanto você abre sua Bíblia aí, no livro de Hebreus, capítulo de número 2, eu quero agradecer a Deus, ao nosso pastor, a Deus por nos dar do Espírito Santo e ao pastor pela falta de juízo para nos conferir essas oportunidades. Para nós é uma bênção, irmãos, sempre poder estar aqui aprendendo, e quando a gente tem que ministrar, a gente aprende mais para a glória do nome de Jesus. E o nosso pastor nos abençoa muito, né, com essas oportunidades. Hebreus capítulo 2 e o versículo de número 4, que diz assim: testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Glória a Deus. Tome seu assento, por gentileza. Irmãos, nós estamos estudando sobre os dons de poder, e essa é uma série que tem sido já ensinado a nós, né? Através ou atravessando aí o nosso aniversário da nossa igreja, e sem dúvida nós temos visto, temos aprendido e visto o que Deus faz através do seu poder na vida do crente. Glória ao nome de Jesus, né? Deus usa dos seus servos, Ele derrama o seu poder, Ele coloca o seu poder na vida daqueles que dão espaço, que dão, a gente usa um termo às vezes brincando, né? Dá lugar, né, Vaso? Aquele que dá lugar para Deus operar e trabalhar, Deus manifesta o seu poder através da vida daqueles que se deixam usar para a glória do nome dele, né? Esse é o propósito, irmãos, pelo qual Deus coloca em nós o seu poder, através do seu Espírito, né? É de sermos usados para abençoar a igreja, para abençoar um ao outro, para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu sei que se eu fizer uma pesquisa aqui e disser para você levantar a sua mão, se você já foi abençoado pelo poder de Deus através da vida de alguém, eu sei que todas as mãos vão subir aqui, irmãos. Não é verdade? Porque nós já, de uma maneira ou de outra, fomos tocados pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, através da vida de alguém. Alguém já foi usado por Deus para vir de encontro a uma necessidade nossa, a uma circunstância nossa, e Deus operar um milagre. Mas a pergunta que eu tenho para nós hoje, que Deus tem para nós hoje, que Deus colocou no meu coração é: será que se nós fizermos a pergunta um pouco, com a direção um pouco mudada, não se nós já recebemos, já fomos tocados pelo poder de Deus através da vida de alguém, mas será que nós já demos espaço na nossa vida para Deus trabalhar e abençoar alguém através do seu poder se manifestando pela nossa vida? E aí é o X da questão, né? Aí é a grande pergunta que, se às vezes a gente fica um pouco tímido, fica um pouco... Não, mas isso é para os pastores. Não, mas isso é para o presbítero, é para o evangelista, é para o pastor, é para o dirigente de congregação. Não, irmãos.
A palavra de Deus fala em inúmeras menções daqueles que eram usados por Deus, que faziam maravilhas no nome do Senhor, e a nenhum deles, irmãos, era atribuído credencial ministerial. A nenhum deles era atribuído função dentro da hierarquia da igreja. Eram pessoas que estavam servindo. Eram pessoas que se dispunham na mão de Deus, e aonde o Espírito Santo os dirigia, os guiava, eles iam sendo usados pelo Senhor. E a palavra de Deus diz que os sinais acompanhavam, seguiam aqueles que se dispunham, glória ao nome de Jesus, aqueles que confiavam em Deus. Esses dons espirituais, meus queridos irmãos, eles são habilidades dadas pelo Espírito Santo aos crentes para edificar a igreja, para avançar a obra de Deus, para fazer com que a obra de Deus cresça, se multiplique, né? Quantas vezes a gente já não viu alguém sendo curado e por causa daquela cura, salvação começa a tomar conta do negócio? A obra de Deus crescendo, as vidas sendo tocadas pelo poder de Deus, agora então decidem confiar a sua vida, confiar a sua fé na pessoa de Jesus. A obra de Deus avançando, né? Salvação de perdidos, a proclamação das boas novas, meus amados irmãos. Desde quando as boas novas começou a ser anunciada, as boas novas foram seguidas ou acompanhadas de sinais, de milagres, de maravilhas feitas pelo poder de Deus. E esses sinais, eles variam entre curas, maravilhas, milagres, e aí vai por aí afora. Nós vamos estudar alguns desses fenômenos, né, aqui essa noite, mas desde que o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, começou a ministrar, nós lemos a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos mostra claramente. Jesus ministrava, os sinais acompanhavam, as pessoas se convertiam, o reino dos céus era expandido. Depois que o Senhor Jesus foi morto e ressuscitou, passou aqui por um período de tempo, ensinando ainda mais aos discípulos, foi para os céus, deixou os seus apóstolos, a igreja de Jesus, revestiu-os do poder do Espírito Santo de Deus, e ainda assim, conforme o Evangelho, conforme as boas novas eram ministradas, os sinais seguiam a ministração. Os sinais seguiam a ministração. Deus seguiu operando através da vida daqueles que anunciavam, que davam espaço para Deus trabalhar, e os sinais continuavam acontecendo. Glória ao nome de Jesus. E por que não estender isso desde a igreja primitiva até o ano de 2022? Não é verdade? A mensagem do Evangelho continua sendo pregada. E com a pregação do Evangelho, meus amados irmãos, nós continuamos ainda hoje, para a glória do nome de Jesus, vendo milagres acontecer, vendo maravilhas, sinais de que esta palavra que foi anunciada, que está sendo anunciada, é a palavra de Deus, é a verídica palavra de Deus. Os sinais é como se fosse uma chancela, um carimbo do rei de autenticação daquilo que está sendo ministrado. Glória ao nome de Jesus. A definição de um dos termos pelo qual o nosso estudo leva o título, né? Nós temos aí
Dons de poder, que é a série, prodígios, sinais e milagres. Então vamos entender primeiro a definição de prodígio. O termo grego é teras, e a definição é um fato sobrenatural que causa admiração no observador. Isso é definição bíblica, né, irmãos? Se a gente for procurar a definição do dicionário, que não leva muito em consideração a definição bíblica, você vai reparar que é bem idêntica, né? Olha só, acontecimento que é ou parece estar em contradição com as leis da natureza. Isso é um prodígio. Algo que acontece que você olha e fala, o curso normal das coisas não é isso aí. Isso aí está fora do normal, é uma coisa extraordinária, né? Extraordinária, não é ordinário, está fora daquilo que é ordinário. Uma maravilha ou um milagre. A definição do dicionário traz o termo milagre para poder explicar um prodígio, né? E prodígio ou milagre, irmãos, o senhor e a senhora sabem muito bem, não se explica, se crê, para a glória do nome de Jesus, não é verdade? Porque se consegue se explicar, talvez não seja um milagre. Mas se não tem explicação, se vai contra as leis naturais, é milagre. É o Senhor operando, é o Senhor fazendo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Depois temos a definição de sinal, né? Que é um sinal? Aí vem do grego semeion, que significa uma indicação, algo que distingue uma coisa da outra, algo que faz com que algo fique evidente, né? Biblicamente é usado, é uma indicação cerimonial ou sobrenatural, sinônimo de milagre ou maravilha, né? Então, seja um prodígio ou seja um sinal, prodígio é um milagre, é algo que é fora do ordinário. Um sinal é algo que vem para destacar, né? Se a gente pegar o significado dos nossos acentos, né, em português, é um sinal gráfico, serve para quê? Para fazer distinção, né? Para evidenciar alguma coisa, para acentuar alguma coisa. Então, se você pega alguma coisa que tem um sinal, facilmente você vai distinguir de outras coisas que não são assinaladas, né? Que não tem o sinal, tá? Vamos olhar para o Novo Testamento, irmãos, porque existem muitos sinais no Novo Testamento, né? A palavra de Deus fala em João, no capítulo 20, e o versículo 30 e 31, que estão contidos aí no nosso estudo, que, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, quais estes, porém? Estes que estão escritos, né? Esses que estão mencionados, tá? Então, estes que estão escritos, esses que estão mencionados, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Glória ao nome de Jesus. Qual o motivo dos sinais, então? Qual é o motivo dos sinais que Jesus opera através da vida do crente, ou que esses que ficaram escritos aqui na palavra de Deus, que nós creiamos, que aqueles que ouvem falar do que Jesus fez, daqueles que ouvem falar do que Jesus ainda faz, creia no nome de Jesus. É para ver, é para distinguir que aquelas obras são obras extraordinárias, são obras especiais, são obras que são oriundas, senão de um Deus que é todo-poderoso e que pode qualquer coisa e que faz pelos seus, glória ao nome de Jesus, sinais para que creiam no Senhor, sinais para que creiam e tenham vida eterna, glória ao nome de Jesus.
Mateus descreve aí sinais, e depois João no capítulo 3, ainda no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 2, ele fala: este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos, irmãos, um mestre, né, da palavra, um homem super instruído na palavra, olha para Jesus e diz, confessa para Jesus: olha, Jesus, se você não foi enviado de Deus, não tem outra solução, não tem outra origem para o Senhor senão de Deus, porque os sinais que se vê operando através do que o Senhor faz só nos leva a crer que o Senhor é enviado de Deus, que o Senhor é enviado de Deus. Glória ao nome de Jesus. Às vezes a gente tem oportunidade, né, irmãos, de estar com pastores, com homens de Deus, com mulheres que são usadas por Deus, e a gente olha, a gente fica vendo as obras que estão sendo realizadas e a gente fala: esse é homem de Deus, essa é mulher de Deus, porque para operar estes sinais, essas maravilhas que estão sendo feitas, só mesmo sendo enviado por Deus. Glória ao nome de Jesus. Está vendo como os sinais autenticam a obra que está sendo feita, a mensagem que está sendo pregada, a mensagem que está sendo falada? Os sinais vêm para dar credibilidade àquilo que está acontecendo, o que está sendo feito, para a glória do nome de Jesus. Aí nós temos sinais também no Antigo Testamento, irmãos. Moisés, né, operou sinais, porque Deus tinha um propósito. Os irmãos conhecem o contexto e o texto, está aí listado na nossa Bíblia, mas no nosso estudo, perdão. O texto bíblico está no nosso estudo. Moisés foi chamado por Deus e ele questiona a Deus: mas Deus, eu vou chegar lá, vou dizer para eles que meu Deus que mandou e tal, e quem é esse Deus? Aí Deus diz para ele: eu sou. Mas e aí? E o eu sou? Que vai ficar só nisso? Parece que Deus... Já entendi, Moisés, já entendi. Você está querendo um sinal, né, Moisés? Você está querendo um sinal para poder validar o que eu estou te dizendo, né? Para validar a mensagem, né? Porque para você, eu sou não é suficiente, né, Moisés? Tá bom, vou te dar um sinal. O que você tem na mão aí, meu filho? Tem uma vara, então... olha bem para ela para você ver aí. Virou uma cobra. Soltou a bicha. Pega no rabo dela para você ver. Aí ele foi lá e pegou virou a vara de novo. Sinal. Eles vão ouvir: o eu sou mandou, o eu sou é quem está fazendo, mas eles vão ver o sinal, eles vão crer que o eu sou está mandando, eles vão ver que o eu sou está trabalhando, e eles vão ver o sinal que vai confirmar aquilo que está sendo feito para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Gideão pede ao Senhor que dê para ele um sinal, né? Gideão pede a ele. A palavra de Deus diz que ele encontra o anjo do Senhor e ele fala para o anjo, ó, você pode esperar aqui que eu vou buscar uma oferta para o Senhor, um sacrifício para oferecer para o Senhor aqui. E a palavra de Deus fala que o anjo topou a parada, vai lá e volta. Ele foi, voltou com o sacrifício, chegou lá e pum. E o anjo disse que fez o fogo descer do céu e comeu todo o sacrifício. Sinal que confirma que Deus está presente. Sinal que confirma que aquilo que nós estamos anunciando, que aquilo que nós estamos falando
é da vontade de Deus, é enviado por Deus, vem da parte de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Depois nós seguimos, irmãos, para os milagres. O item número 3 aí, e o termo usado na linguagem original é o dunamis, né? Que significa força ou poder. Esse termo, irmãos, biblicamente falando, né? Ele é um nome usado para designar atos realizados com poder, equivalente a sinais e maravilhas. Os irmãos percebem que a definição e a explicação de um e outro vai um entrando aí no campo do outro e vai se entrelaçando e vai fazendo parentesco um com o outro, né? É muita coisa bastante parecida e similar, né? Mas milagre, irmãos, alguns dos milagres que Jesus realizou, que a gente pode ver e que até hoje a gente lê a palavra de Deus e estuda a palavra de Deus e não nos cansa de deixar-nos maravilhado, é Jesus fazendo a multiplicação dos pães e dos peixes. Né? Imagina que coisa maravilhosa, irmãos. 5 pães, 2 peixes, alimenta milhares e ainda sobra pão e peixe para vender. Né? Não sei o que os discípulos fizeram com aquilo lá, mas se fosse eu ia tentar vender, irmãos. Né? Vou levantar uma. Aleluia. É porque é muito pão para jogar fora, né, irmãos? É muito pão para jogar fora. Mas é obra de poder, é poder de Deus sendo demonstrado através das coisas que vão acontecendo, que vão sendo feitas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Continuando nosso estudo, irmãos, fala que para que são manifestos os milagres e as maravilhas? Qual é o fim? Qual é o propósito? Né? Ora, não tenha dúvida, irmãos, para que as pessoas acreditem, para que os homens acreditem que Jesus Cristo, né, é o Messias enviado de Deus para salvar o povo de Israel e salvar aqueles que vieram e depositaram a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Né? Os sinais, os prodígios, as maravilhas, irmãos, nós, talvez você, o senhor e a senhora, a sua conversão talvez tenha sido um evento como esse, né? Em que um milagre, uma maravilha acontece, e então o Espírito Santo de Deus entra no seu coração, convence o senhor, a senhora, de que tem mais do que simplesmente uma cura, tem mais do que simplesmente uma libertação, tem mais na presença de Deus do que aquilo que você viu ou experimentou, e Jesus roubou seu coração. Jesus roubou seu coração, assim como roubou o meu e de tantos outros, né? Então, essa manifestação, irmãos, essas manifestações, elas são para isso, né? Para que as pessoas creiam, para que as pessoas venham acreditar naquilo, na mensagem, naquilo que está sendo pregado, naquilo que está sendo anunciado. Glória ao nome de Jesus. Mas João escreve no seu Evangelho, no capítulo 5, versículo 18, que por causa desses sinais, por causa daquilo que Jesus vinha fazendo, as pessoas estavam procurando matar ao Senhor Jesus. As pessoas estavam procurando cortar o pescoço de Jesus.
por conta daquilo que ele fazia, daquilo que ele fazia manifestar no meio do povo, né? A gente vê depois, na sequência, quando a igreja é formada e os apóstolos começam a operar, o mesmo fenômeno acontecendo, né? Os apóstolos sendo perseguidos, sendo procurados, alguns sendo martirizados por conta dos sinais, das maravilhas que operavam para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje, irmãos? Será que hoje é diferente? Será que hoje mudou muito do que os irmãos experimentaram ou atravessaram no tempo da igreja primitiva? Olha, irmãos, a gente começa a servir a Deus e fazer a vontade de Deus e ser usado por Deus. Quem está fazendo a vontade de Deus e servindo a Deus incomoda o inferno, irmãos. E o que não falta por aí, não estou falando dentro da igreja, estou falando fora da igreja, né? É gente dando lugar para o inimigo ser usado, ou para o inimigo usar para vir contra as nossas vidas, causar problema, né? Buscando tirar a nossa vida, buscando causar problema no seio da nossa família, né? Causar morte entre os nossos. Então, irmãos, a história continua a mesma, né? A história continua ainda. Aqueles que se disponibilizam, que se colocam para servir ao Senhor, que se colocam à disposição do Senhor, o inimigo está furioso contra. Da mesma maneira que eles faziam com o nosso Senhor Jesus, com os apóstolos que seguiram a Jesus logo após, e ainda assim nos nossos dias. Glória ao nome de Jesus. Mas a palavra de Deus nos garante: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Glória ao nome de Jesus. Pode vir, Satanás, pode vir, demônio. Nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Nós somos cobertos, lavados e protegidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Glória ao nome de Jesus. E o livramento que Deus vai colocar na nossa vida, o livramento que Deus faz na nossa vida, também é sinal, também é maravilha daquela mensagem que nós estamos anunciando, da autenticidade do evangelho que nós estamos pregando para a glória do nome de Jesus. Aí depois ele segue falando que um dos motivos que os sinais, as maravilhas, os prodígios acontecem é para autenticar o ministério de Jesus entre os homens. O apóstolo Pedro, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 22, depois que eles são revestidos do Espírito Santo, irmãos, e ele começa a discursar e falar a respeito do que tinha acontecido e por que eles tinham chegado naquela circunstância, né, de estarem cheios do Espírito Santo. E a palavra de Deus fala que ele diz, ele chama a atenção do público que estava ao redor dele e fala: meus irmãos, presta atenção aqui. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Vocês viram Jesus fazer os milagres, é o que ele estava dizendo. Vocês viram, vocês sabem que os milagres autenticam a origem da chamada, do envio de Jesus. Foi o Pai quem enviou, foi o Pai quem trabalhou através dele para fazer estas obras, para legitimizar a obra que Jesus tinha para fazer no nosso meio. Pedro estava chamando a atenção daquele povo para prestar atenção nisso, irmãos. Quer dizer, as obras, os milagres, os prodígios, as maravilhas autenticam o ministério do nosso Senhor. Depois, alguns milagres feitos através do apóstolo Pedro. Nós temos aí praticamente o primeiro sinal, o primeiro milagre, maravilha,
né, que a gente viu operar através da vida destes apóstolos cheios do Espírito Santo, estavam indo para a casa de Deus, estavam indo para a oração, né? E o aleijado sentado ali, olha para eles, pede uma esmola. Desculpa, meu amigo, ouro e prata nós não temos, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta daí e anda. E a palavra de Deus diz, irmãos, que aquele homem que vivia ali mendigando, pedindo esmola há muitos anos, entrou dentro do templo, saltando para a glória do nome de Jesus. Sinais e maravilhas. Glória ao nome de Jesus. Sinais que comprovam que eles estavam realmente cheios do Espírito Santo, fazendo a vontade de Deus, e que o que mais importava para aqueles homens não era nem dar uma esmola para um rapaz que estava ali pedindo na porta da igreja. O que mais importava para eles era ver aquela vida restaurada, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez nós estejamos em condições que nós não podemos nem dar um cruzeirinho para o rapaz que está sentado ali pedindo uma esmola, mas você tem algo que é muito mais poderoso do que isso. Você tem algo que é muito mais efetivo e vai resultar em coisas muito mais profundas na vida de alguém. A palavra de Deus, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Essa tarde eu estava conversando com um amigo e o vizinho, o meu vizinho. Eles estavam conversando e um é realtor, corretor de imóveis, e o outro é insurance adjuster. Ele trabalha com seguros. E eles estavam conversando e falando de real estate e tal, e um falando da incerteza do mercado, o outro falando da incerteza das finanças, e isso, aquilo outro. Eu falei, Jesus, me ajuda a pregar o evangelho para esses dois aqui agora. Me ajuda, Jesus. E eu fiquei olhando e eles falando, e com argumentos assim, coisa boa, sabe? Coisa boa, coisa que tem fundamento, que tem razão dentro da indústria deles, coisa... Eu falei, olha, vocês falam com bastante conhecimento da indústria de cada um de vocês. Posso depositar os meus 2 centavos aí? Aí ele falou, claro, claro. Eu falei assim, teve um homem muito rico, muito inteligente. Ele disse assim, eu levanto os meus olhos para o monte. De onde me virá o meu socorro? Aí eu parei, fiz uns 2 segundos de silêncio, eles ficaram olhando para mim. Eu disse assim, aí ele respondeu, depois de consultar a sua alma, o meu socorro vem do Senhor, aquele que fez os céus e a terra. Glória ao nome de Jesus. Nós temos que aprender a descansar no Senhor, eu disse para eles. Pode ter incerteza na economia, no mercado disso, no mercado de aquilo, mas aqueles que esperam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. A mensagem é boa, irmãos. A mensagem é boa. Ela vem backed up, ela vem seguida de sinais para autenticar aquilo que é ministrado. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Milagres na vida de Enéas. Nós falamos da vida de Pedro, agora tem milagres na vida de Enéas, irmãos. Atos capítulo 9, versículos 33 a 35, fala que encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Aí Pedro vira para ele e diz assim, Enéas, Jesus te cura. Jesus te cura. Sabe, irmãos, uma outra tradução fala, Jesus te dá saúde, né? E logo após eu acho que Pedro não ficou ele nem parou para respirar e continuar falando. Jesus te cura. Levanta, arruma sua cama e levanta daí, meu amigo.
Arruma a sua cama e levanta daí. Com a convicção de que, da mesma maneira que ele olhou para aquele coxo na ida da igreja, ele pegou e disse: olha, eu não tenho dinheiro, mas levanta daí porque Deus tem coisa na sua vida, levanta daí porque Jesus quer mudar a sua vida. Ele olhou na vida desse homem e com a mesma convicção ele falou. Sabe, tem gente que às vezes Deus já usou, Deus já se moveu na vida da pessoa, a pessoa já deu uma palavra que causou uma circunstância de criar algo maravilhoso, de algo maravilhoso acontecer, mas depois ficou tímido, retraiu. Mas quem sabe aquela foi sorte de principiante, quem sabe aquela foi sorte de quem estava começando, deu uma tacada, acertou, mas agora não, agora é diferente. Agora eu tenho mais conhecimento de causa, eu tenho mais teologia, eu sei um pouco mais do que acontece na palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, sai de trás dessa timidez em nome de Jesus. Da mesma maneira que Jesus fez lá, Ele quer fazer aqui, hoje, na sua vida. Mas pastor, as coisas mudaram. Eu sei, meu irmão, eu sei, minha irmã. Mas a palavra de Deus diz que Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente. Se é Ele quem faz, não precisa ter medo. Mesmo que nós mudamos, mesmo que a circunstância mudou, mesmo que o país mudou, Deus não muda. Abra sua boca, fala daquilo que Deus tem para fazer, fala daquilo que Deus tem para falar, e a bênção de Deus vai chegar aonde a sua palavra chega, na autoridade do nome de Jesus. Aí depois a Bíblia mostra uma outra maravilha, que é Dorcas, o Tabita, sendo ressuscitada. Pedro chega. Perdão, Pedro tinha ficado sabendo que ela estava meio ruinzinha, que ela estava mal de saúde e tal. E Pedro já conhecia ela, já sabia da vida dela, das boas obras que ela fazia. E chegou a notícia que ela adoeceu e faleceu. Pedro, mais do que rapidamente, se move para onde ela estava. Chega lá, ele coloca ela num quarto. E chegaram um monte de viúvas. E depois que viram a situação toda ali, mas Pedro pediu para todo mundo sair e começou a orar. E aquela mulher ressuscita por causa das orações e do poder de Deus na vida de Pedro. Milagres acontecendo. A obra sendo feita. O homem de Deus confiando naquilo que Deus tinha feito, naquilo que Deus fazia através da sua vida, e os sinais acontecendo para a glória do nome de Jesus. Depois o apóstolo Paulo. E aí nós vamos... É uma enxurrada, irmãos, né? Milagre em Listra. Ele costumava estar sentado ali um certo homem aleijado, que era um paralítico, desde o seu nascimento, e nunca andou. Esse homem ouviu Paulo falando, ministrando, olhou para ele, e Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. Olha, eu já encontrei circunstâncias em que a pessoa que a gente estava ministrando, irmãos, sem sombra de dúvida, estava com mais fé para ver a situação resolvida do que a gente entendia ou tinha fé que Deus ia fazer e resolver. No aniversário da nossa igreja, nós estávamos aí no meio dos estudos
do poder pentecostal e na sexta-feira nós tivemos o primeiro culto lá na universidade. E eu lembro que o pastor convidou as pessoas para vir para frente para receberem curas. E o pastor pediu para os pastores poderem se achegar na frente e orar por aquele povo. E desde que a gente começou a estudar esses assuntos, esse tópico, eu tenho conversado com Deus e pedido a Deus: faz sinais, Senhor. Eu sei que é o Senhor que faz, mas Jesus disse aos discípulos e a nós: obras maiores do que essas vocês farão. Eu falei: então eu sei, Jesus, que é eu que tenho que ir, sou eu que tenho que ir e proclamar a tua palavra no teu nome, e o Senhor vai operar, o Senhor vai realizar. E eu tenho pedido a Deus, eu tenho conversado com Deus, sinceramente, pedido: Senhor, faz. A tua igreja precisa, Senhor. O teu povo precisa. E naquela noite, irmãos, eu estava orando pelas pessoas e tudo. E eu fui orar por uma irmã, e eu coloquei a mão na cabeça daquela irmã, e eu orei. No meio da oração, ela levanta a cabeça assim e olha para cima. Eu achei um pouco esquisito, mas ela estava recebendo a oração, fazer o quê, né? Eu continuei orando. Só que, antes dela abrir os olhos e olhar para cima, ela estava aos prantos, chorando muito. Eu estou orando, estou pedindo a Deus para curar, para fazer alguma coisa, não estou sabendo de nada. No dia seguinte, na hora do almoço aqui na igreja, no sábado, ela pegou e sentou, estava com a minha esposa almoçando, ela chegou e sentou na nossa frente. Ela falou: pastor, posso falar um negócio para o senhor? Eu falei: claro, mas fica à vontade. Ela falou assim: ontem, lá na faculdade, a hora que o senhor estava orando, eu senti um negócio queimando dentro de mim assim, e eu fui para frente crendo que Jesus ia me curar. E aí, aquela hora que eu levantei e abri o olho assim para olhar para o senhor, eu só queria ver quem é que estava orando por mim. Mas eu sabia que Jesus estava me curando. E eu tenho certeza e confiança que Jesus me curou ontem à noite. Eu falei: glória a Deus, irmã. Glória a Deus. Talvez a fé dela para ser curada foi maior do que a minha para ministrar a cura sobre a vida dela, irmãos. Porque eu estava orando para Jesus curar as pessoas. Mas eu não esperava que ela ia se manifestar daquela maneira e nem que ia dar testemunho no outro dia a respeito do que Deus fez. Mas se você se dispõe e tem a coragem eu estou com o termo aqui em inglês, boldness, né? Me ajuda aí, pastor Tamar, o senhor que é tradutor? A ousadia, não é ousadia, tem um outro termo aí em português que a gente... Mas se você se coloca na mão de Deus e você deixa Deus fazer, Ele vai fazer. Olha, eu não sei, irmãos, talvez o próprio Pedro e Paulo se surpreenderam em ver os sinais que Jesus operava nas pessoas, que eles lançavam as palavras que o Espírito Santo de Deus mandava. Porque eu não sei você, irmãos, mas ver uma pessoa que tinha uma enfermidade ser curada, para mim, isso é fora do comum, é extraordinário. Ver alguém que era preso por alguma cadeia espiritual, ver essa pessoa liberta porque você orou por ele, orou por ela. Mesmo que a gente sabe que é Jesus quem está operando, isso para mim é extraordinário, é maravilhoso. Isso não deixa de maravilhar o meu coração, de alegrar o meu coração com as coisas que o Senhor faz. Glória ao nome do Senhor Jesus. Coloque-se na mão dele e ele vai seguir fazendo. Glória ao nome de Jesus. E aí tem, irmãos, Paulo orou para aquela menina que tinha o espírito de adivinhação. A menina foi liberta daquilo, estava causando um pouquinho de dor de cabeça para Paulo.
Paulo é liberto da prisão, estava ele lá com Silas, presos, tinham apanhado, tinham sido açoitados. Daqui a pouco eles começam a louvar, a engrandecer o nome de Jesus, e o negócio começa a tremer, e os sinais e as maravilhas acontecem para a glória do nome de Jesus. Você sabe muito bem, depois daquilo que aconteceu, a quantidade de pessoas que converteram-se por conta do que havia acontecido. Olha, já está chegando o tempo, irmãos. Jesus já está voltando. O Senhor Jesus já está às portas. Se eu, se você, se nós, Igreja de Jesus, seguirmos com ousadia, falando, anunciando, pregando, ministrando cura, ministrando salvação, ministrando libertação na vida das pessoas, irmãos, nós vamos ver os sinais, nós vamos ver as coisas acontecer para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Chegou ao ponto, irmãos, que até as roupas, os garments, os lenços de Paulo curavam, né, irmãos? Eu sei que disso aí muita gente faz muleta para idolatria nos dias de hoje, mas vamos ficar com o que é sadio, vamos ficar com o que é bom, com os milagres que esses homens fizeram, e tão grande era o poder de Deus na vida deles, que eles, até a palavra de Deus fala que até a sombra de Pedro curava, irmãos. A sombra dos apóstolos curava. Sinais e maravilhas, né? Para o engrandecimento do nome de Jesus. Está aí no nosso estudo, o item número 5, propósito dos milagres. Que Deus seja conhecido, que Cristo seja glorificado, que o reino do céu seja proclamado, que as almas sejam salvas para a expansão do Evangelho. Glória ao nome de Jesus. Edificação da igreja. Irmãos, vão comigo aqui, vai, por favor. A gente gosta de um retetezinho, um negócio assim mais, né, caliente, um negócio assim mais, né, coisa errada. É bom, né, irmão? A gente fica animado, né? Mas, sinceridade agora, para e presta atenção como muitas dessas coisas edificam as nossas vidas. Presta atenção nisso, irmãos. Libertação. Libertação de drogas, libertação de cadeias espirituais. A minha esposa conta esse testemunho. Há alguns anos já. Ela tinha uma síndrome do pânico. Chegava em lugar meio apertado, começava a ficar desconfortável, entrava no elevador, começava a ficar meio desconfortável e tal. E aquilo foi agudizando na vida dela. Um dia, estava começando um CONAD. Ela pegou e ligou para o pastor falou para ela, ele falou, o Cássio está aí? Tá. Falou comigo no telefone, vem para cá agora. Acho que não era dia de começar o CONAD. Ele falou, vem para cá agora. Nós pegamos o carro e subimos embora para Orlando e fomos para o CONAD, 1 ou 2 dias antes, não sei. E chegamos lá, o pastor foi, pegou ela, a irmã Meio e tal, foram lá, conversaram, tudo, o pastor orou por ela e tal, ministrou na vida dela. Irmãos, ela desceu no elevador. Ela desceu do hotel, acho que deve ter ido no quarto do pastor e tal, ela desceu no elevador. Assim, ó, instantâneo. Deus operou, Deus a livrou, irmãos. Deus operou. Não sei você, mas tem alguma coisa errada com a minha esposa, tem alguma coisa errada com
com o restinho da minha carne, irmãos, eu sofro junto. Né? Eu sofro junto. Essas coisas edificam a gente, irmãos. Essas coisas edificam a igreja. Essas coisas criam solidez na nossa fé. Glória ao nome de Jesus. A gente sabe que o mesmo Deus que operou ontem vai operar hoje, vai operar amanhã. Nós passamos a crer, nós passamos a nos achegar perto dele com confiança de que aquele que não nos desamparou na primeira vez, na segunda, não vai falhar agora. E nós vemos milagres por causa disso. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Sinais e milagres, irmãos, são necessários hoje na proclamação do Evangelho. A pregação do Evangelho, irmãos, olha, não tem jeito de pregar o Evangelho sem ver sinal. Não tem como pregar o Evangelho sem ver maravilhas. Não tem como pregar o Evangelho sem ver libertação. Outro dia, a irmã Maria, da igreja hispana, que estava aqui, nos ligou e falou: pastor Cássio, tem um camarada aqui, americano, casado com uma hispana, que a gente conhece, amiga da família. Está com problema de droga, está de droga até no pé do ouvido. Vai lá fazer alguma coisa. A gente foi, fez um acompanhamento, fez alguma coisa. Chegou uma hora que estávamos orando, pedindo direção de Deus. Deus falou para mim assim: vai lá e fala assim, 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 assim para aquele homem. Tá bom. Marquei com ele, fui lá na casa dele. Levei o Danilo Tosi, na época o Danilo estava por aqui ainda. Foi comigo lá. Chegamos lá, ele chegou e falou: pastor, eu queria dizer para o senhor que eu vou voltar lá para Ohio, na terra dos meus pais e tal, e vou embora, e vou deixar tudo aqui, vou deixar minha esposa, vou deixar meu filho e tal, porque eu preciso de ajuda, me recuperar e tal. Eu falei: meu filho, vem cá. Um americano, 2 metros de altura, irmãos. Tamanho de um armário assim. Falei: vem cá, joelho aqui. Jesus tinha falado comigo isso. Falou: vai lá e faz assim com ele. Eu falei: tá bom. Chegou lá, ajoelhou. Falei: tá bom, agora você confessa aqui agora, de joelho: Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Aí ele: Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Quero servir a Jesus, quero honrar Jesus, quero que Jesus muda a minha vida. Mais ou menos essas palavras, estava falando com ele em inglês e tal, ele foi pronunciando tudo aquilo. Eu peguei, orei por ele. Ele levantou. Eu falei: agora o negócio é o seguinte: você quer ir para o seu pai, não quer? Quero. Eu falei: pois é. Deus está te falando para você, não vai para o seu pai, fique aqui onde você está, fique aqui e se submeta à autoridade de Deus na sua vida, que Deus vai te livrar desse cativeiro. Quer ver milagre? Obedece à voz de Deus. Quer fazer a sua vontade? Faça o que você quiser. Abraçamos ele, oramos mais uma vez e fomos embora. Ele ficou, irmãos. Ele obedeceu. Ele se submeteu à vontade de Deus. De vez em quando eu não mexo muito com mídia social, nem tenho esses negócios, mas a minha esposa tem. De vez em quando ela me mostra foto dele com a família. Estão vivendo lá em Ohio, na casa dos pais, ou na cidade onde os pais moram. Está todo restaurado para a glória do nome de Jesus. Deus restaurou a alma daquele homem, irmãos. Ele estava escravo da droga, mas quando nós ministramos a palavra de Deus, segundo Deus nos mandou, espere que os sinais vão vir. Espere que os milagres vão vir. Espere que as maravilhas virão para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe em Cristo Jesus. Obrigado, pastor, pela oportunidade, em nome de Jesus.